Olá, que bom que você veio. Aqui sou o pastor Júlio, da Church do Alto. E esse é o nosso canal oficial do YouTube, onde você pode acompanhar tudo que tem acontecido aqui na nossa casa. Aproveite, se inscreve, dê o seu like, curte no botãozinho do sininho aí, para você receber todas as notificações do nosso canal. Muito obrigado e continue nos acompanhando pelo Facebook e pelo Instagram também. Beijão no coração, tamo junto! Gostaria que você abrisse a palavra do Senhor, lá em 2 Reis. Quero trazer uma palavra simples, mas uma palavra que pode fazer uma diferença nas nossas vidas. Nas nossas vidas, não só na sua, na minha vida também, nessa noite, em nome de Jesus. Lá em 2 Reis 4, versículo 8. Eu quero trazer essa palavra nessa noite para a igreja, para mostrar algumas situações que, tanto do profeta quanto dessa sunamita, né? A situação que tanto vivia, o que o profeta passava, aonde o profeta andava e a situação dessa sunamita. Vamos ler uma parte, depois eu cumprimento. Vamos ler primeiro 2 Reis 4, versículo 8. Você que trouxe sua Bíblia, seu celular que tem Bíblia, fique à vontade. Se quiser acompanhar aqui também. Amém? Vamos lá. Sucedeu também um dia que indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica. Diga comigo, rica. Rica. Amém. A qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: eis que eu tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali e retirou-se aquele quarto e se deitou ali. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. E chamando-a, ela se pôs diante dele. Porque eles lhe disseram: dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo desvelo. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera a ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi, que era um companheiro dele, um servo dele, disse: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Pelo que disse ele: chama-a. E chamando-a, ela se pôs à porta. E ele disse à mulher: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, Senhor, não, meu Senhor, homem de Deus, não minta a tua serva. Amém? Vamos orar. Pai, aqui foi lida a tua palavra, aqui está ministrada a tua palavra nessa noite. Deus, como o louvor cantou, que diminua eu e cresça o Senhor na minha vida, para poder levar uma palavra nessa noite para a sua igreja. Pai, no nome de Jesus, as bênçãos do céu, Pai, esteja aqui conosco. Desde já, papai, todo o empecilho, tudo aquilo que vem atrapalhar, papai, o teu povo de receber esta mensagem, de receber, Senhor Deus, não o Senhor Deus, o que vem de mim, mas o que vem do Senhor. Que o Senhor esteja cancelando no mundo espiritual, Pai. E que cada irmão, que cada irmã, que cada jovem que aqui esteja, papai, que saia daqui abençoado, Pai, que saia daqui restaurado e sabendo que o Senhor é Deus. No nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém. Amém? Irmãos, eu gosto muito do Antigo Testamento. Eu gosto muito de levar alguma palavra do Antigo Testamento. Porque eu acho que se eu estudasse, certo, eu ia ser um professor de história. Porque eu gosto muito dessas histórias. E de Bíblia me comove muito essas histórias. E ali a gente falando sobre Eliseu na Bíblia
tem relatado mais ou menos uns 14 milagres que ele fez, que ele foi usado por Deus. Tem vários milagres que Eliseu, através da vida dele, muitas pessoas foram alcançadas. E aí, irmãos, nessa passagem aí, que conta a história dessa sunamita, dá a entender que ele cruzava por este caminho várias vezes, né? Eu percebo assim que de certo ele passava lá 2 ou 3 vezes no mês, né? Conforme ele ia de uma cidade para outra, ia para o monte orar. O profeta passava por frente da casa desta mulher, que não fala o nome, fala sunamita. E essa sunamita, toda vez que ele passava, olhava para ele. Diga para o seu irmão do seu lado: tem alguém de olho em nós. Tem alguém nos observando. Tem alguém nos observando. Fala para o seu irmão. Amém. Então, essa mulher olhava para aquele homem e queimava o coração dela. Ela falava para o esposo dela: olha, eu sinto que esse homem que passa aí, ele é um homem de Deus. Ele é um homem abençoado. Tá, creio que passou-se o tempo, né? Um belo dia, ela pega e diz para o esposo: olha, diante dessa situação, o que você acha nós fazermos um puxadinho para ele? Nós fazermos uma tenda, uma casa, um quartinho para ele, né? E colocamos lá uma mesa, uma vela, um candeeiro, né? Para ele, quando passar por aqui, ele descansar, porque ele é um homem de Deus. E aí eu chamo a atenção da igreja nessa noite, que para você que está aqui nessa noite conosco, que você entenda que você que está aqui é um homem, você é uma mulher de Deus. Você, onde você está passando, você, por onde você está trilhando, alguém está de olho em você, e vocês são pessoas de Deus. Tudo bem, eles fizeram esse quartinho, o profeta, na verdade, passou lá, ficou lá nesse quarto. E aí, tem uma situação assim que eu trago muito assim, talvez pelo meu serviço, né, que eu sempre estou andando aí, que eu trabalho com transporte, sempre estou na estrada. E eu percebo assim que tem certos lugares que a gente tem um prazer de estar, sabe? Então assim, tem vezes que eu vou para uma fazenda tal, eu atendo várias fazendas de turismo, mas tem algumas fazendas que eu tenho prazer de estar ali, de ficar ali, né? E eu assim, fico pensando, falo, poxa vida, eu vou fazer de tudo para mim, ver se eu levo fulano lá, entrego lá, deixo lá, isso aí, durmo lá, né? E quando eu estava preparando essa palavra, veio isso no meu coração, né? Que você se sente bem. E aí quando a gente está nesse lugar, nesse lugar que eu paro, eu fico vontade de fazer algo para eles. E como eu fui criado no campo, se eles estão mexendo com gado, eu quero mexer com gado, eles não deixam. Se eles estão mexendo com carne, como eu fui açougueiro, eles não deixam também, né? Olha, eu fico pensando, pô, alguma coisa tem que fazer por eles. É aí que Deus me levanta para orar por eles. Deus falou assim, poxa vida, né? Eu vou falar para eles que eu vou orar por eles, né? Aí alguma coisa eles vão saber que eu vou fazer, né? E como de fato, pela misericórdia de Jesus, sempre a gente ora, eu coloco essas fazendas nas minhas orações. Já disse para a igreja isso aí, né? Que são as fazendas que me dão serviço. E tem sido muito bênção isso. E muitas vezes eu percebo que eles olham para mim diferente. Por quê? Porque motorista é uma classe assim, que não é bem vista. É meio bicão, aquele mais, aquela história toda. E eles começaram a ver algo diferente na minha pessoa. Mas pela misericórdia de Jesus, eu não sou merecedor de nada, igreja, só por Jesus. Amém? Só para deixar bem claro para a igreja. E eles começaram assim a ser um pouco diferente do jeito de tratar comigo, do jeito de... são pessoas de posições. Então a gente percebe que algo chamou atenção, acharam graças aos meus olhos, né? E quando eu posso, que eles precisam de alguma coisa na fazenda deles, dessas fazendas que me dão apoio, eu sempre estou ajudando também, ou dando uma força, levando um material, e amém. E eu vejo a situação do profeta. Então,
O profeta ali é um homem de Deus, né? Era um homem de ligação com o pai. E ele começou a pensar, falou, poxa vida, mas eu vim dormir aqui, eu como aqui, bebo aqui, com certeza, e não faço nada. O que eu posso fazer por esta mulher? O que eu posso fazer por esta família? Aí ele chama o Geazi, né? Geazi, vem cá. Geazi, o parceiro dele, né? O obreiro dele. Geazi, vai lá, chama a sunamita e pergunta para ela, né? O Geazi foi lá e chamou a sunamita, veio. Ele chegou e falou para ela, senhor, vem que você tem sendo bênção na nossa vida, canal de bênção. Quero saber de você, o que você precisa, o que você está necessitando, né? Aí tal, conversou por ali. Falou, eu vivo bem no meio do meu povo. Posso interceder ao meio dos teus reis, do teu exército, alguma coisa assim? Se retirou a sunamita, não falou nada. Geazi pegou e falou para ele bem assim, o profeta, eu sei que ela não tem filho. Eu sei que ela não tem filho. E aí o profeta falou, então chama ela de volta. Chama ela de volta. Aí o profeta pegou e disse para ela, no tempo certo, nos meses certos de uma gravidez, no tal tempo, você vai estar com a criança no braço. Recebe, Júlio e Evelyn, né? Você viu onde eu quis chegar? No tempo certo, vocês vão ter você vai ter um filho, sunamita. Tá. A sunamita, eu vou falar um negócio para vocês, que eu falo assim, mas você tem que trazer um porém, né? Que muitas pessoas, talvez, não têm filho, porque não querem, né? Muitas pessoas, talvez, que nem o caso do Júlio e da Evelyn, eu sei que eles querem mais um tempo e tal, né? Casaram pouco tempo, né? Júlio e Evelyn é filho e genro, tá? Filho e genro, quem não conhece. Então, mas o caso dela, a gente vê que não era esse caso. A situação dela não era essa situação. Ela queria ter um filho. E o profeta pega e fala para ela que ela vai ter um filho. E, irmãos, o que a mulher fala? Homem de Deus. Olha só o que essa mulher fala, irmãos. Falou, olha, eu tenho você como um homem de Deus. Por favor, não minta para mim. Como? Se a única unção de coelho que nós conhecemos é lá na Church do Alto, o pastor Júlio e a pastora Denise. Aqui eles têm bastante filho. Agora daqui desse mato não sai coelho. Aí que eu quero trazer uma reflexão. O que tem falado para vocês? O que tem chegado ao ouvido de vocês? E o inimigo, olha o diabinho emprestar o diabinho, mas não é do irmão não, o diabinho que está aqui do desenho lá, né? O que o diabinho aquele lá vem e fala, né? O diabinho aquele de lá, né? Fala bem assim, ó, isso que estão falando que vai acontecer para você, não vai acontecer. Isso que está falando que essa porta de emprego que você tanto precisa, não vai abrir essa porta de emprego. Outra coisa, essa enfermidade que você tem, você não vai ser curado dessa enfermidade. E essa mulher, nesse pouco instante, né, eu percebo assim que ela não acreditou. E eu digo para você nessa noite, que você não pode ficar disperso quando uma palavra de Deus é direcionada a você. Quantos homens e mulheres de Deus talvez falam assim, quero orar contigo, irmão, irmão, quero orar com você. Aí você fala bem assim, poxa vida, mas né? O profeta vai lá e fala para você, ó, vai acontecer isso. E aí vem o tempo da paciência, esperar no Senhor, esperar em Deus. E a gente no momento, porque o profeta fala aqui, o profeta não falou para ela bem assim, ó, você vai ter um filho amanhã, não é verdade? O que o profeta falou para ela? Ó, no tempo certo, nos passar dos meses, nos passar dos dias, na conta que é normal, você vai ter um filho. Então eu digo para você que talvez você está aqui nesta noite falando para mim assim, irmão,
Eu estou passando numa situação, eu estou passando por um vale, e está difícil, irmão. Está difícil. Eu penso muitas vezes em desistir. Ou muitas vezes você duvida. Irmãos, eu falo por mim muitas vezes assim, porque tenho testemunho meu das bênçãos que Deus foi me alcançar com o tempo, para ser lapidado, para ser tirado a casca, lampinar o palanque. Era um palanque de muita casca. E para se chegar no cerne, para se chegar naquilo que é bom, demora tempo. E olha que de vez em quando eu tenho casca ainda. E sempre nós vamos ter casca. Na verdade, porque é o dia a dia nosso. É o modo aí na rua, é o que nós passamos. É um que fecha nós no trânsito, um que entra abençoado que não dá o sinal, a gente já pensa naquele lá. Né? Mas logo depois a gente já fala assim, Deus, misericórdia, eu tenho, né? Deus entra na minha vida, não faça isso, né? Tira isso de mim, tira esse pensamento. É isso que eu quero passar para vocês, porque muitas vezes nós, só por duvidar, que nem essa mulher, profeta, você é um homem de Deus, você não pode falar isso para mim, eu não vou ter filho, o meu esposo já é idoso, ele já é velho, como é que o senhor fala um negócio desse? Tá bom. Passando ali, nós lemos, né, aqui. Versículo 17. E concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. Olha só, aquilo que eu terminei de falar. No tempo certo de Deus, a tua bênção vai chegar. No tempo certo de Deus, igreja, aquilo que você tem buscado, porque eu tenho certeza de uma coisa, igreja, vocês têm promessa, nós temos promessa, porque se nós não tivéssemos promessa, nós não estaríamos aqui. Você está aqui nessa noite, porque alguém pregou para você, alguém falou desse Jesus lindo para você, e falou para você que você iria vencer, e que você ia sair dessa situação. Se não fosse você, talvez o seu filho, o seu esposo, sua esposa, mas falou para você, assim, olha, se você trilhar este caminho, se você não abandonar este caminho, você vai conseguir sair dessa. E essa mulher ganha o filho. Olha só, a mulher, por quê? Porque era Deus que tinha mandado o profeta avisar ela. Era Deus que tinha mandado o profeta avisar ela que ela iria ter um filho. Versículo 18. Se vocês quiserem acompanhar bem, senão eu leio aqui, tá? Fica à vontade. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os segadores, a criança disse, e disse a seu pai, ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse a um moço, leva-o a sua mãe. Ele o tomou e levou a sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia, e morreu. Olha que situação. Agora, muitas vezes, aquilo que falaram para você, que você iria conquistar, você talvez até conquistou, mas com o passar dos tempos, você acabou talvez perdendo aquilo que Deus tinha te prometido. Mas o que essa mulher fez? Isso que eu acho interessante, vou continuar lendo aqui. Esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus. E fechou sobre ele a porta e saiu. E chamou a seu marido e disse, manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele, por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado? E ela disse, tudo vai bem. Amém? Olha, isto aqui é uma presença de fé. Essa mulher que duvidou,
que na hora pegou e falou que o profeta estava mentindo. Quando ela recebeu essa bênção, que ela recebeu essa criança, ela automaticamente, a fé desta mulher renasceu, reviveu. Eu tenho certeza que muitas vezes, quando a promessa se cumpre nas nossas vidas, nós falamos: puxa vida, glória a Deus, Deus é comigo, Deus está nessa causa, Deus está nessa causa. Aí vem a luta, aí vem o bichinho, o capetinho lá, vem ele com o tridentezinho cutucar. O que acontece, igreja? Muitas vezes paramos de acreditar, paramos de crer. Meu Deus, mas estava tão lindo, né, irmão? Estava tão lindo. Meu filho, e agora? Você é minha bênção, e agora? E ela pega e fala para o esposo dela: eu vou atrás do homem de Deus. Aí que eu quero falar para você. Para quem que você tem ido falar? Com quem que você tem ido conversar quando você passa pela tua prova, pela tua luta, pela sua decepção, por aquilo que tem te machucado? Para quem que você vai falar? Quem que foi que falou para essa mulher que queria ter filho? Foi o profeta. Olha, não foi qualquer um não. Não foi qualquer um não, foi um profeta, foi um homem de Deus. Falou para ela que ela ia ter o filho, e teve o filho. Mas aconteceu da criança ter morrido. E aí, o que acontece conosco, igreja? A primeira luta que vem, o primeiro atrapalho que vem, primeira situação que não está dentro dos concordes que nós pensamos, nós abandonamos. Quantas pessoas, igreja, eu vejo, quantas pessoas que começou a caminhar comigo, e começou a caminhar com Jesus, e que foi abençoado, e que teve as bênçãos do Senhor. As bênçãos do Senhor fez a diferença na vida dessa pessoa, e essa pessoa abandona a fé, abandona Jesus. Ou a primeira luta que vem, vai contar para o amigo que era um amigo de cachaça, que era amigo do tempo, que era do mundo, e não vem para os pés do Senhor, não vem contar para Jesus. É aí que está o nosso erro. Esta mulher deixou um exemplo. O que ela fez? Ela pegou a jumentinha, o criado, o empregado, e foi atrás do homem de Deus. Você tem que ir atrás do homem de Deus. Se tem um pastor aqui, nosso pastor daqui para te orientar, mas você tem livre acesso com o Pai. Você tem livre acesso, você pode dobrar seu joelho e falar: Pai, eu estou passando por isso. E se você sentir no seu coração, você tem seu pastor que pode lhe orientar. Tem vários, tem dois pastores Rogério, por falar de dois pastores Rogério, né? Tem a pastora Vivi, né? Olha, tem pastor aqui, o que mais nós temos, pastor Rose, né? Pastora Sueli. Então, venha falar com os pastores, falar com Deus, e não murmura, e não reclama. Esse é um grande problema. Isso que nós temos que vigiar, igreja. Isso que nós temos que vigiar. Saiba de uma coisa, que o que eu estou passando para vocês hoje é que Deus tocou no meu coração para falar, e a palavra é para mim também. Amém? É para nós a palavra, é para nós. Não murmurar, não sair falando: meu Deus do céu, que adiantou, que eu falei para esse homem não fazer isso, para que esse homem foi mentir? Cadê minha bênção? Estava tão bom, mas isso é mentira, eu não acredito nisso. Não, ela foi trilhando aquele caminho, e foi aonde estava o homem de Deus. Chegou no homem de Deus, mais para frente a gente lendo, versículo 23, e disse ele: por que vais a ele? 24, então albardou a jumenta, arriou ela, e disse a seu moço: guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus, ao monte Carmelo. E sucedeu que, vendo-a, o homem de Deus de longe disse a Geazi, seu moço: eis a sunamita. Agora, pois,
corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: vai bem. E chegando ela, pôs ao homem de Deus ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para retirar. E disse, porém, o homem de Deus: deixe-a, porque a sua alma nela está triste de amargura, e o Senhor Deus me encobriu, não me manifestou. E disse ela: pedi eu ao meu Senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes? E ele disse a Geazi: cinge os teus lombos e toma o meu bordão na tua mão e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não o respondas. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. E Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz, nem sentido. E voltou-se a encontrar-se com ele e lhe trouxe o aviso, dizendo: não despertou o menino. E chegando Eliseu à casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. E subiu e deitou-se sobre o menino, e pondo sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Aleluia! Então chamou a Geazi e disse: chama essa sunamita. E a chamou-a, e veio a ele, e disse ele: toma o teu filho. E veio ela e se prostou a seus pés, e se inclinou à terra e tomou o seu filho e saiu. Irmãos, aqui, igreja, aparentemente estava tudo perdido. Aparentemente já não tinha mais solução. A criança já tinha morrido. Mas essa sunamita, ela acreditava. Ela criou uma fé dentro dela. E o profeta foi lá. E orou por essa criança. E essa criança ressuscitou. E essa criança voltou. E o que eu acho interessante nisso, igreja, é que nesse caminhar com esse homem, né, eu fico vendo assim que esse moço Geazi, que foi um parceiro de Eliseu, ele viveu tantas experiências boas, mas esse moço, ele tinha um coração que era um coração endurecido, amargurado. Então, isso que eu fico vendo, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, para a gente não ficar com o coração entristecido, um coração amargurado. Porque esse Geazi, agora voltando um pouco para ele, né, que nós contamos a história da sunamita, voltando um pouco para ele, a gente vê assim nele que ele tem algumas passagens na cura de Naamã, né? O Geazi estava participando daquele mistério lá. Ele estava junto com o profeta, né, na cura de Naamã. E olha só como que talvez a gente está andando, está caminhando com o Senhor, e o inimigo assim mesmo usa. E esse Geazi, que viu tanta situação, tantas coisas lindas, maravilhosas, que era companheiro de Eliseu, naquela cura de Naamã, eu estava também lendo isso aí, mas não vou ler, mas eu vou contar para a igreja, sei que muitos sabem. Ele estava junto, e quando Naamã foi curado, Naamã ficou tão feliz, que falou para o profeta bem assim: ô profeta, o que você quer que eu te dou? Né? Você imagina, né? O cara com a enfermidade que Naamã tinha. O que você quer que eu te dou? Aí o profeta falou: nada, porque isso aqui que foi feito, essa cura sua, que você se banhar 7 vezes ao rio, foi Deus que curou, não foi eu.
Eu simplesmente fui usado, fui um vaso. Eu falei assim, mas não, eu sei. Mas eu quero te dar alguma coisa. Ele era um homem rico. Como a sunamita também, que conta a história, era uma mulher rica. Era uma mulher que para ela não faltava nada. E Naamã pega e faz essa proposta para Eliseu. E Eliseu não aceita a proposta. Eliseu fala não. Mas o abençoado Geazi ficou de olho. Olha só, irmão, como que, depois eu lendo isso aí, depois eu fiquei pensando, falei, como que é a vida, né? Falei, esse cara, por que fez isso, né? Mas é um minuto de bobeira que o cara dá, né? Porque, poxa vida, andou tanto com o profeta, né? Viu tantas coisas, não precisava de nada, o profeta lá. Aí ele pega e fala assim, peraí, né? O profeta vai embora e eu volto. E eu vou pedir, em nome do profeta, para o Naamã. E vocês sabem o que ele fez, né? Ele foi lá no Naamã e falou, olha, o profeta foi embora, falou, eu vim aqui no... Sabe aquela proposta que você fez? Era 35 ciclos de prata. Sabe aquela proposta que o senhor fez? De o senhor dar aquela... O senhor tinha feito para Eliseu? Ele falou que ele aceita. Olha só, o abençoado era mentiroso. Ele falou, foi lá, mentiu. Falou, ele aceita. E ele pegou e deu para ele. Na hora, pegou e deu. Mais para frente, o que acontece? Ele acha que o profeta Eliseu não ia ficar sabendo, mas o profeta tinha uma ligação com Deus. Deus ouviu, Deus falou com o profeta, revelou para ele, e a lepra de Naamã passou para Geazi. Infelizmente. Então, nessa noite, igreja, eu quero que você saiba de uma coisa. Não duvide daquilo que Deus tem prometido para você. Não duvide, porque aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. Eu quero dizer para vocês que Jesus é o de ontem, hoje e sempre. E Ele tem prazer de nos abençoar. Ele tem prazer de fazer mudar o nosso cativeiro, transformar nosso cativeiro em bênção na sua vida. Deus abençoou. Eu fiz algumas anotações. Deus abençoou esta mulher fiel, dando-lhe um filho. Mas Deus permitiu submeter a uma prova severa, quando Deus permitiu que esse filho fosse tirado. Deus restaurou a vida do filho, quando ela se manteve firme na promessa de que Deus fizera. Então, meus irmãos, nós temos que ter fé. Muitas vezes Deus permite que seus fiéis enfrentem provações, aflições inexplicáveis. Lá em Hebreus 11:17 fala assim: foi pela fé que Abraão, quando Deus o quis pôr à prova e ofereceu seu filho Isaque em sacrifício, Abraão reconhecia que Deus era capaz de ressuscitar Isaque. Amém? Isso que você está passando, essa prova que talvez que você esteja passando, igreja, saiba de uma coisa: isso não é nada para Deus. Isso não é nada para Deus. Amanhã a tua situação pode ser totalmente ao contrário. A tua situação pode ser totalmente inversa. Esses dias em casa, eu vi eu se fiz assim de bobo, né, que não estava ouvindo a conversa deles. Tava minha filha, o Júlio, o Guilherme, a Dirlene, e eu estava ali também, né? E eu achei tão interessante uma coisa, que não sei o que foi o assunto, mas foi alguma coisa que assim, sobre o que a Evelyn, na igreja, que a Evelyn faz para a igreja, e o Guilherme meio que quis tirar uma nela, sabe? Falar dele, que ele não está aqui mesmo, né? O Guilherme é meu filho, né? Quis dar uma casquinha nela, né? Tipo, falou bem assim: mas você faz isso, e aí? Aí ela virou e falou assim: mas você viu minha bênção? Mas ele ficou bucho, mas ele ficou sem graça. Eu falei: mas você não viu minha bênção? Olha a minha bênção, Guilherme. Olha a minha bênção, depois nós conversamos, depois a gente conversa. Acabou o assunto. Acabou o assunto. Então, eu achei, nem comentei com eles isso aí, mas aí ela matou a pau, sabe? Matou a pau. Mas é assim, e eu vou contar um testemunho que aconteceu esses dias comigo. Achei tão interessante
que para vocês entenderem como que Deus é tremendo, né? É uns pequenos detalhezinhos. Eu trabalho com transporte, igreja. Isso vai ajudar vocês para você ver quanto que Deus põe a mão na gente, viu? Não tem esse negócio não. Não tem capetinha não. É o anjinho mesmo forte lá. Aí, um abençoado, um rapaz de Bonito me liga. Ô, seu Géler, Géler é meu sobrenome, me chamo por Géler do transporte. Aqui mais Géler. Seu Géler, o senhor está vindo para Bonito, vazio, sem ninguém? Eu tinha que ir lá. Você não traz 4 pessoas para mim? Levo. Pega no aeroporto e traz para mim. É o meu serviço, né? Quanto que é? Tanto. Não cobrei um preço muito baixo, mas também não cobrei um preço que valia, porque eu estava indo. Tem que ser justo, né? Tá bom. Cara, fechado. Beleza. Tá. Passou isso uma semana antes. Passou agora poucos dias antes, o cara me liga. Não é que não me ligou, não. É tudo certo. Aí nós temos um grupo de motorista. Eu vi que um cara colocou no grupo, né? Carro subindo vazio, mesmo carro igual o meu, subindo vazio para Campo Grande e voltando vazio de Campo Grande. Aí eu falei, só falta ser abençoado, tirar de mim agora, dar para o outro que é mais barato, né? Que para ele era uma vantagem, né? Tá, irmãos. Mas o cara ligou para o colega do carro que estava voltando vazio, falou para ele bem assim, falou, passa aquele serviço para mim. Ele falou, você tá louco, rapaz? Vou tirar do Gelli? Falei, vamos furar os olhos dele. Desse jeito, vamos furar os olhos dele. O cara falou, rapaz, o Gelli surra nós dois. Eu falei, não, rapaz, vamos, vai lá, rapaz. E cutucou, o diabinho cutucou duro. Aí, ó o tridente, né? E cutucou duro com o tridente, né? Aí mas ele foi homem, né? Ele falou, não, quando estava precisando do Gelli, tá. Isso ele que me contou. No outro, se encontramos, ele me contou, o cara que me passou o serviço. Irmãos, naquela noite, irmãos, por Deus do céu, estou contando assim porque se vocês verem, é uma coisa assim que não é para se vangloriar, mas você vê o que Deus faz. Aquele carro que ia vir de lá, ia voltar vazio, um cara bêbado entrou nesse carro dele, bateu na roda, acabou com o carro do cara. E era o mesmo carro que ele tinha oferecido para trazer. Aí ele falou para mim bem assim, quando ele me contou, eu já entendi o mistério, né? A gente é de Deus, não é verdade? Quando ele me contou, eu falei, eu sei porquê, né? Mas fiquei na minha, né? Aí ele falou, rapaz, você já pensou se eu tivesse tirado serviço de você e dado pro cara? Aí eu falei, é verdade. Mas eu já estava no outro mundo, já glorificando a Deus por dentro, porque eu sabendo que era Deus me guardando. Deus não queria que fizesse aquilo comigo. E esse cara que propôs de furar meus olhos, eu preguei para ele já. Eu já falei de Jesus para ele, num passeio. E ele era um cara totalmente mundano, hoje ele já melhorou um pouco. E eu falei que Jesus muda, que mudou minha vida, que podia mudar dele. E aí ele estava indo mesmo sabendo, e ele sabe, né, que eu sou um servo do Senhor, né? E assim mesmo ele quis fazer isso, mas eu creio que ele não fez com maldade, ele também queria ganhar o dele, né? Mas você sabe o que aconteceu? Além disso, é o que eu sempre falo, de um limão você se faz uma limonada, e o cativeiro se transforma em bênção. Ele não ficou sem carro, ele precisou trazer gente de Bonito para cá. Esse mesmo cara queria furar meus olhos. Ele precisou trazer gente de lá para cá. Colocou no grupo. Quem está voltando vazio? Eu falei, eu, Aguimar Colorado. Falei, eu estou voltando. Ele falou, ele pensou, puxa vida, não queria furar os olhos dele. Moral da história, ganhei o dinheiro dele trazendo os turistas dele. Irmãos, aplauda o Senhor. Isso é para o Senhor. É isso que eu quero falar para vocês. Vocês têm promessa. Esse testemunho que eu dei para vocês aqui é muito simples, mas para vocês verem quanto que no mundo espiritual o diabo trabalha. O quanto que o diabo não brinca de ser diabo. O momento todo nós estamos na presença de Deus, mas tem um filho do capeta trabalhando contra nós. Mas
os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Ao derredor está o capeta. Ao nosso redor é os anjos do Senhor. A tua bênção, meu irmão, aquilo que estão fazendo contra você, aquilo que estão falando que você não vai conseguir, que você não tem competência para o cargo que você tem, que você não tem capacidade para passar naquilo, irmão, que você não vai casar, que você não arrumou esposo, que você não arrumou esposa, esqueça. Ouve a voz de Deus. Deus tem para você. Deus tem para você. Isso que você está passando é passageiro. Pode o capeta armar as dele, mas Deus vai te sustentar. Deus vai te entregar a tua bênção, no nome de Jesus. Agora, não podemos duvidar. Para nós já partir para o encerramento do nosso culto, uma passagem que eu acho tão tremenda, igreja. É a passagem que está lá em Marcos 10:46. É daquele cego de Jericó. Igreja, aqui eu encerro com esta palavra em Marcos 10:46. Não vou nem ler porque a história é bem conhecida. Estava aquele cego naquela multidão, né? Tá lá. Depois chegaram a Jericó, eu saí ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão. Estava sentado junto do caminho um mendigo cego, Bartimeu, filho de Timeu. Mais um irmão. Esse, quando ouviu que era Jesus, o Nazareno, começou a clamar dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Próximo. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Parou, pois, Jesus e disse: chamai-o. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, e ele te chama. Nisto, lançando de si a sua capa, deu um salto, se levantou e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe o cego: o que queres que te faça? Respondeu-lhe o cego: mestre, que eu veja. Nessa noite, essa passagem é muito forte. Vocês imaginam aquele cego no meio daquela multidão? Imagina aquele cego se espremendo. Ele tinha uma convicção e uma certeza: que se ele encontrasse Jesus, se ele topasse Jesus, ele seria curado daquela cegueira. Ele sabia. E ali, como estava falando aqui, quantos que estavam falando para ele bem assim: para com isso, rapaz, Jesus tem tanta coisa para fazer, Jesus tem tanta coisa, tem tanta gente para ressuscitar, para ser curado, para ser liberto, e você atrapalhar. E ele falava: não, eu vou encontrar Jesus. E ele soube, né, como diz o gaúcho, aquele alvoroço de gente, tia, né, aquele alvoroço de gente lá na praça. Aí, o que é aquilo lá? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Tadinho, não enxergava ainda, né? É Jesus. Como? É Jesus, o Nazareno. Eu preciso ir lá, eu vou lá. Para, rapaz. E foi. E ele foi palpando e chegou. Igreja, isso aí é o que acontece com a gente. E ele, olha só, e ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele gritava cada vez mais alto. E falava. Isso que nós temos que fazer. Isso que nós temos que procurar. Esse Jesus que transforma, esse Jesus que muda. Nessa noite Jesus está aqui. O Espírito Santo de Deus passeia neste lugar e pergunta para você: meu filho, minha filha, o que queres que eu te faça?